aqui já, né? Você já viu? Dá um beijo aqui, lindona. Tudo bem, Mi? Que delícia você aqui no Revista. Obrigada pelo convite, tava com saudade. Eu também. Esse aqui é uma lembrancinha pra Liz. Jura? Que delícia! Deixa eu ver. Eu tô com a lembrancinha pra gente aqui, eu ficava pensando assim, quando que eu vou encontrar a Rê? E aí veio o convite da Rosine pra eu participar do programa. Olha que Quem não bonitinho. ama Frozen? Ai, meu Deus! Olha aí. Sabia que eu amava jardineira, né? Olha isso. Gente, eu sou completamente apaixonada por jardineira. Que coisa mais linda. É linda. Obrigada. Eu achei linda também. Obrigada, Mi. Nossa, vai É ficar de um arraso. aninho, tá? Então, Sim, tá. mas sei lá, ótimo. perde tudo muito rápido. E ela é comprida, né? ela vai usar logo. Ela é muito Vai usar comprida. logo. Depois eu leio o cartãozinho que eu vi que tem Tá aqui bom, também. meu Obrigada, amor. viu, Anjo? Imagina. Gente, é uma delícia falar sobre esse assunto, né? Dia das Mães, é claro que a gente vai falar de maternidade, obviamente. E é interessante a gente perceber, né, como, apesar das histórias serem diferentes, cada um construiu o seu, a sua família, etc., mas a gente se assemelha em tanta coisa. É só a gente começar a falar sobre maternidade que a gente se vê do outro lado. Eu me encontrei ali na entrevista de vocês, ali eu falava, nossa, é assim mesmo, nossa, é isso mesmo. E ela falou, como que ela falou na primeira semana, que se chorou um pouquinho no começo. Eu falei, nossa, eu chorei meses do Bruninho, Você né? teve uma tristezazinha no começo? Eu não sei, porque foi parto normal, então eu sei que mexe muito com os hormônios, né? E deu aquela... O Bruninho mudou, né, minha vida completamente, a minha, do meu marido, então é uma pessoa antes e uma depois da maternidade. Então, fechou um livro... Começou outro. E começou outro livro. E outra vida, outra história. Não é realmente a mesma coisa. É um divisor de águas muito importante, a primeira decisão de você ter um filho. Depois os outros, se optar por outros, a mudança acontece, obviamente a vida vai ficar mais corrida, etc, etc. Mas eu acho que a mudança principal, que é de não ter para ter... Ela é com o primeiro filho, né? Eu acho que foi completamente, porque quando vieram os gêmeos, eu já sabia o que esperar, e até foi mais fácil do que com o Bruno, apesar de serem dois ao mesmo tempo. Era muito trabalho, era, né, era uma mão de obra imensa, a gente teve que se mudar, eu precisei realmente ter uma equipe para me ajudar em casa, minha família, tudo, porque eram 3, e o Bruninho ainda tinha 2 aninhos. Mas a mudança maior foi com o primeiro filho, e eu não sabia que ia mudar assim, eu não sei, ninguém me falou. Ninguém fala. E aí que tá, eu acho interessante a gente agir. Olha que bonitinho, estamos já mostrando uns vídeos aí. Quem é? Me conta. Deixa eu ver que eu não enxergo nada. Eu também não tô vendo aqui. São eles almoçando, né? Ó, o Leonardo, esse daí. E aí a gente tava num hotel que a gente foi passar o aniversário deles, ó, a Laura, o Bruninho e o Leonardo. Então eles ganharam um presente de aniversário e a gente dá pro Bruninho também presente, né? Que fase gostosa, gente, né? mas são as figuras, assim, eles incendeiam qualquer lugar. Como diria minha mãe, espalha a roda. Nossa, mas é uma alegria, né? É muito bom, né? Casa com criança é uma alegria constante, assim. Então, é uma bagunça e uma alegria constante. Mas a gente tava falando a questão da maternidade, porque é importante a gente agir com verdade nisso. É lindo, é maravilhoso. Eu amo ser mãe, imagino que você também tá nesse mesmo time. Mas fácil não é. Não é. Não que é fácil. Não é fácil. Podiam ter dado um manual de instruções, alguma coisa. Aliás, eu defendo essa ideia. Você não acha que a gente, antes de ser mãe, a gente deveria fazer um curso? Porque a gente faz aquele curso na maternidade. São 2 horas de conversinha rápida ali, ó, assim que troca a fralda. Não é só isso que a gente tem que saber. Tem tanta coisa com relação a comportamento, principalmente, que é o mais difícil, não é? Você sabe quem me ajudou muito? Você me ajudou muito. Que bom saber. Nas vezes que a gente conversava aqui. E a minha prima, Rita, que ela tinha 2 bebês e ela ficou grávida de gêmeos. Então ela ficou com 4. E depois eu fiquei grávida de gêmeos também. E ela me falou, ela foi a única pessoa que virou e falou assim, Mi, quando você for amamentar, vai doer. E eu achando, como assim vai doer? Gente, acho que é instintivo. Ela falou, Mi, vai doer, mas você aguenta. Ela falou, me dói muito, mas você aguenta, que depois de uns 15 dias vai passar. Se ela não tivesse falado isso, talvez eu tivesse desistido, porque no primeiro dia da maternidade já machucou todo o meu seio, tipo de sair sangue. Sim. Dos gêmeos não teve nada, mas do Bruno aconteceu a mesma coisa comigo, a gente fica assustada, vê a boquinha do neném com sangue, meu Deus. E eu não tinha levado aquele protetor, aquele silicone, eu não tinha nada, não tinha me preparado para isso, tinha que levar um protetor, para passar aquela pomadinha, né? Não tinha atentado para isso, aí depois eu fiquei fazendo esse caso e depois de um mês melhorou. Que conseguiu engrenar. Mas, assim, ele dava aquela... Quando eu colocava a boquinha no seio, né, eu... Nossa, a gente tem vontade de chutar alguma coisa. Gente... Porque você não pode mexer em nada daqui pra cima, mas daqui pra baixo pode. Então fica aquela... Gente, eu passei por isso também. Depois passei, a minha prima falou isso me ajudou muito.
E aí amamentei ele até 2 anos de idade. Até 2 anos? Parei quando estava grávida dos gêmeos. Tá. E os gêmeos foi até 1 ano e 11 meses também. Tive uma certa dificuldade de ter um problema para parar de dar de mamar. Porque na verdade, eles já tomavam mamadeira. É gostoso demais, né? Aí eu tava com o bebê aqui, era para dormir, sabe? Ele ficava assim, dormir, pronto. Tá. Agora demora um pouco mais para dormir. Iam dar um pouco mais de trabalho. Entendi, que acostumaram a dormir no peito. Mas eu assim, aí eu não aguentava também mais dar de mamar, porque já eram quase 4 anos de mamar. Pega um filho, outro filho, uma loucura. E eles acordam, os meus acordam até hoje de madrugada. É mesmo? Os gêmeos, o Bruno não. Mas a Laura e o Leonardo, eles acordam tipo 3 da manhã, 5 da manhã, aí eu dou uma mamadeira. Na madrugada. E menina, eu nunca mais dormi. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Eu nunca mais dormi depois que eu tive os bebês. Você não sabe mais o que é uma noite de sono inteira? Tipo, 10 horas seguidas, 8 horas, sei lá, 7 horas, nunca mais. 6 horas também não. Hoje... Eu não vou falar nada que você vai me bater. Não, vou te bater. Não me fala que minha filha dorme, que acaba a amizade, eu me levanto e vou embora do programa. Porque o Leonardo é um bebê legal. Ele acorda uma vez, dou a mamadeira, ele dorme. Tá. Mas a Laura, tipo, é o tempo todo. Ela quer atenção na madrugada, de repente vira uma rede. Ela tá na minha cama, ela me chuta, ela sai da cama dela, agora estou em cama, né? Sai da cama dela, vai pro meu quarto. Então a Rosiris, a nossa diretora, pediu pra não te contar que a filha dela tá com 10 anos e acorda até hoje também. Ai, Rosiris. Pra não desanimar. Não, eu já assim, olha, Mas é isso. Eu falei pro meu marido, 1 hora eles vão sair da nossa cama. Eles vão, né, 15, 16 anos, acho que eles não vão querer estar dormindo na minha cama, então deixa eles ficarem. Deixa, exatamente, Eu gosto, mas assim, atrapalha um pouco o casal, bastante atrapalha, mas é tão gostoso. É muito gostoso, essa fase vai passar, isso que a gente tem que saber, Gente, quando meu marido viaja, aí eu coloco o Bruno, a Laura e o Leonardo. Todo mundo delícia, dormindo, e eu. Gente, que delícia. Ai, eu durmo ali, eu sinto assim, o mundo tá aqui, sabe? Nada mais importa, tá todo mundo aqui. Eu sinto um bicho, uma ursa, uma leoa com os filhotinhos ali. Isso é bom demais, né? A gente esquece dos perrengues, a gente esquece de tudo que passou, vai tudo embora quando a gente tem essa sensação. Porque o coração tá tão cheio, tão preenchido. Mas voltando na história da verdade, da honestidade, que eu acho bacana a gente falar sobre isso. Porque assim como você, a gente começa a participar muito de redes sociais, quando fica na licença maternidade em casa, querendo saber. Ainda bem que do Bruno eu não tinha isso de Instagram, não existia, acho. Eu não tinha iPhone, eu fui ganhar um iPhone, um telefone desses, né? Tipo, 2 meses depois que o Bruno nasceu. Não tinha muito disso de rede social, eu li a Bíblia de madrugada, eu li a Bíblia inteira no celular. Que bacana. Levou muito 1 ano. Bom. E aí, é o que eu fazia de madrugada, quando o Bruno acordava, eu assistia o Padre de Mello e ficava vendo a Bíblia. Mas por outro lado, tem uma troca de experiências na internet muito boa. Eu já vi muitas mães falando também que não sabiam que era tão difícil. E muitas mães falando assim, gente, só falam do lado cor-de-rosa da maternidade, não falam que existe esse lado difícil pra gente estar preparada. Não que a gente vá desistir de ser mãe, mas a gente já entra no barco sabendo como é que ele vai navegar, né? Ou tendo uma ideia, pelo menos, porque nada é igual, né? Não é. Mesmo com o mesmo filho da mesma família, são situações diferentes. Né? E eu digo que foi bom que eu não tinha essas redes sociais, essa coisa essas mães perfeitas e tal, porque eu acho que a gente acaba se cobrando muito. Exato. Você fala, nossa, será que sou eu que tô sentindo isso? Nossa, já tinha aquele livro lá que eu lia lá pro bebê dormir, da encantadora de bebês e tal. Então você faz assim, apresenta a casa pro bebê, aí depois você dá de mamar de tantas em tantas horas, faz a mamada dos sonhos. Não funcionou nada comigo, não teve nada disso. A história é outra, né? Você vai conhecer o seu filho. Então, o seu filho não é um manual de instruções. O seu filho vai chorar, vai fazer cocô, vai acordar milhões de vezes de madrugada ou não. Tem bebê que não acorda, tem bebê que... né? O Leonardo é um bebê bonzinho. Se fosse pelo Leonardo, teria mais uns 12. Mas a Laura e o Bruno foram bebês que exigiam mais. Eles são bebês que querem atenção. Tem bebês que encorajam, tem bebês que não. Nossa Senhora! Né? E eu falei, ainda bem que eu tive os gêmeos, porque eu não teria as coragens de ficar grávida uma 3ª vez. Porque, primeiro que eu passo muito mal na gestação. Você passou mal? Os primeiros 4 meses. Deu 4 meses, eu paro. Mas os primeiros 4 meses... Tem gente que passa mal a gestação toda. Eu passo... Minha avó passou mal a gestação toda. Mas eu passava... Mas era bom passar mal porque eu ficava magra, né? Porque eu não engordava. Eu vomitava. Você engordou quanto nas gestações? Do Bruno, acho que eu engordei uns 13, 14 quilos. Porque esse negócio também de engordar não, 9, só dela deve ter engordado uns 9, viu,
Não, mas também foi só na primeira, depois na segunda foi 11 e agora deu 12. Não se cobre com esse negócio de engordar 9 quilos. Não. Dr. Ray fala que tipo uns 13, 14 tá bom. Tá bom. Mas também não exagera, né? Não exagera. Porque quanto mais a gente jaquear durante a gravidez, mais difícil vai ser pra voltar depois. Depois, os gêmeos, eu nem sei quanto eu engordei, porque eu acho que eu engordei uns 18, 16, eu não sei, porque os últimos 2 meses eu fiquei de cama, não podia levantar, porque eu quase perdi os bebês. Ah, é? Eu fui fazer um exame, uma médica péssima, e eu saí do exame, olha como a gente tem que ouvir nossos instintos, esses morfológicos e tal, né? Tá. Eu tava de 6 meses, e eu saí do exame e falei, ela me examinou muito rápido. Aí eu liguei pro meu ginecologista, falei, doutor, eu fiz o exame aqui com uma médica, ela me examinou muito rápido. Aí ele falou, marca outro com este médico que eu vou te falar, que é aí desse lugar onde você tá. Aí o doutor Maurício. Aí eu marquei com esse doutor Maurício, só que ele só tinha para 3 semanas depois. 3 ou 2 semanas depois, no primeiro horário, né, pra eu não me atrasar pro trabalho, tá? Porque eu tava com aquela barriga e trabalhando, feliz e contente. Quando eu cheguei lá, ele falou, daqui você vai pra casa. Não levanta mais. Tá. Não dirige. Eu falei, como assim? E qual era o problema? Eu tinha 1 milímetro de colo do útero. Tava com 1 milímetro. Nossa, tava colo finíssimo. Finíssimo, tipo, era o caos. Aí eu tive que colocar um... Que é o que a gente espera no momento do parto. Do parto. Eu tava com 1 milímetro, ele tava com 6 meses. Gente. E aí ele falou, olha, tá, a situação tá muito complicada. E ele não quis me deixar muito nervosa, eu achei que eu ia ficar, tipo, uma semana em casa, né? Era o resto da gestação. Aí liguei pra Fátima aqui e falei, Fátima, ó, tranquilo, fica tranquila que eu vou ficar só uns dias em casa, mas eu volto. Imagina, aí depois... Mas essa situação não tem como reverter, né? Você tem que fazer repouso. Não tem como reverter, tipo, ele falou, vai, faz repouso, eu só ficava deitada, eu comia deitada na cama de lado, não podia nem sentar, porque se senta faz peso. Caramba! E eu levantava só assim pra tomar um banho de 1 minuto, porque e ao banheiro calor. Rápido, vai e volta pra cama. Rápido, e ainda coloquei um pessário, que era um negócio assim pra segurar o bebê dentro. Gente, uma loucura, uma coisa... E eles nasceram de 8 meses, nasceram de 34 semanas. Mas você segurou bem, que bom. Segurou, tomei 7 injeções, eles pra amadurecer o pulmãozinho, mas foi uma barra, É o que a gente diz, a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Não. E eu imagino a surpresa maravilhosa, junto com um misto de susto, com medo, tudo que acontece. Quando você vai fazer um ultrassom, achando que tem um bebezinho e descobre que são 2. Como é que foi? Nossa Senhora! Nossa, antes de eu descobrir que eu tive 2, eu teve um bebê que eu perdi. E você não sabe, eu acho, disso, porque eu tava aqui trabalhando de manhã, cobrindo, fazendo super esporte de manhã, e eu tinha perdido um bebê. E eu tava grávida de 3 meses, 12 semanas mais ou menos. Depois do Bruninho. Depois do Bruninho. E aí eu falei pra você, ai, Rê, como que é, né? Tem uma amiga minha, eu comentei assim, porque eu não contei pra ninguém. E aí você me contou umas situações que já tinham acontecido. Sim, eu tive uma perda antes da Luna. E você me contou e aquilo me fez bem, porque eu tava me sentindo muito mal. Ai, que bom. Eu só chorava sozinha, só a minha família sabia, não comentei no trabalho. E aí eu vivi aquela dor e tal. E aí tudo bem, passou essa fase. Aí não tive que fazer curetagem, foi tudo super espontâneo. Aí depois de uns... Sei lá, quando o Bruninho fez 2 anos, eu tava grávida, descobri que eu tava grávida. Aí meu marido escreveu um cartãozinho assim, já pensou, Miss, se vem 2, não sei o que lá, então. Eu falei, imagina, né? Ele tem tipo uma premonição. Não, ele e uma tia minha também, a mãe da minha prima de gêmeos, a Olímpia. E aí eu falei, gente, imagina, nunca imaginei. E aí Na família dele tem gêmeos? Ele tem um irmão gêmeo. Tá. Aí eu fiz um teste de gravidez e deu que eu não tava grávida. E o Bruno falou, você tá grávida, você tá estranha, você tá grávida. Eu falei, não tô, olha o teste. E foi, aí eu falei, mas alguma coisa deve estar estranha mesmo. Aí eu fiz um outro teste um tempo depois e eu tava grávida. E aí quando eu descobri que foram gêmeos, sério, Rê, eu fui no médico, aí eu deitei assim, aí ele fez o exame e ele falou, Michele. E aí eu fiquei tão nervosa que eu via várias bolinhas assim na TV. Eu vi isso do médico, na hora do ultrassom. Aí eu falei, doutor, mas pode ser tudo. Como é que ele fala isso? É só um bebê? O que que tá... São 2? São só 2? Tipo, o que que tá acontecendo, né? Aí ele falou, são só 2 bebês. Mas são 2. Aí eu, ai meu Deus, já me deu um pavor, um medo. É um mix de sentimentos muito louco, e ao mesmo tempo uma felicidade, porque eu pensei assim, ai meu Deus, aquele bebê voltou pra mim, sabe assim?
Mas foi muito emocionante, assim, meu marido ficou super feliz e depois o padre Marcelo falou pra mim, ele não sabia que eu tava grávida, ele falou também que eu ia ter gêmeos. Olha! E aí ele falou, eu falei, como que vai ser, padre? Ele falou, vai ser difícil, ele falou, mas vai ser a maior bênção. Fácil nunca é, né, gente? Então foi muito gostoso, só que assim... Mas que bom! A vida é assim, né, é uma dinâmica e é a melhor coisa da vida, é o maior amor que eu já senti na minha vida, eu não sabia o que era isso. Maior doação de tudo. Maior doação, porque a gente se doa, e depois quando eles dão um abraço, um beijinho... É a recompensa que a gente precisa, é verdade. Ai, que linda. Me conta uma coisa, a gente muitas vezes se reconhece nas mães, né? A gente repete situações que as mães fizeram com a gente. Direto. Frases, né, situações, broncas, coisas que muitas vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso com meus filhos, só que a gente faz igualzinho. Idêntico. Não é? Qual é a frase que a sua mãe sempre falou pra você, assim, e você leva e carrega e usa com as crianças? Nossa, da minha mãe, ela fala assim, nunca se arrependa de dizer um não, porque um não pode virar um sim, mas um sim não pode depois virar um não. Então, minha mãe falava assim, filha, e minha mãe sempre me educou bem, assim, ela foi sempre muito rigorosa e muito verdadeira, né? Minha avó sempre foi muito amorosa, deixava eu comer todas as coxinhas do planeta, bomba de chocolate. Minha mãe não, minha mãe era ali, salada, sabe que eu era gordinha. Mas a minha mãe, ela era, sempre foi esse... digamos, um freio, sempre foi um norte pra mim, né? Minha avó é todo amor, né? Minha mãe também, super amorosa, mas a minha avó era mais boazinha, coisa de vó, né? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque a gente fez um VTzinho com as pessoas nas ruas pra saber delas, o que as mães delas falavam e o que elas usam hoje, né? O que a gente herdou das mães, das frases feitas. Vamos dar uma olhada, roda aí. Uma coisa que ela sempre falava é, filha, você não é todo mundo. Pega a blusa, Leonardo. Não deixa de pegar a blusa, leva casaco. Feliz! Vai dormir, meu filho. Tá tarde. Uma frase que eu sempre lembro da minha mãe, ela falando, limpa o seu quarto, tira essas coisas do chão. Você tem que ser mais organizada, senão você não vai ser nada na vida. Bom, o que minha mãe sempre me fala é, pelo amor de Deus, Flávio, ou meu Deus, Flávio. Ela fala isso até hoje. Bença, meu filho, que Deus te abençoe. A minha mãe, Dona Cleusa, sempre fala, tome tento, Ellen, tome tento, pra você tomar cuidado com tudo. Quando eu vou andar de skate, minha mãe sempre fala pra não cair, eu tô tomando cuidado, tô andando de skate. Aí, mãe, um beijão, é nóis. A frase marcante da minha mãe é que quando eu tava com preguiça de sair pra dar aula de inglês que eu dava, eu falava, mãe, não quero ir. Ela falava, então falta, porque emprego que não pode faltar, não presta. Sempre que eu vou sair, ela fala, não faça nada que você se arrependa depois. Aí eu guardo isso sempre comigo. Toda vez que eu tô lá em casa, lá que minha coroa enche meu saco, ela já olhava pra mim e falava, menino, toma jeito, toma vergonha nessa cara. O que a minha mãe falava na vida inteira e continua falando até hoje é pra eu avisar quando eu chegar em tal lugar. Pode ser a padaria, pode ser outra cidade. Nunca deixou de perguntar, chegou bem, não sei o quê. Minha mãe fala sempre pra mim, sempre me avisa, filho, se cuida. Vai dormir, Theo, senão você não vai conseguir nem levantar da cama amanhã. Feliz Dia das Mães. Quer fazer um cinema com pipoquinha? Mamãe, eu gosto muito de você. Beijo. Mamãe, feliz Dia das Mães. Eu sempre vou te amar. Ai, eu vou chorar. Ai, gente, traga um balão de oxigênio aqui, apresentadora, pra mim, que tô passando mal. Gente, que coisa mais deliciosa, o que eu faço? Eu emocionada por ela, porque, gente, é demais, né? Como mexe com a gente. É uma loucura. Que loucura que eu tô com um nó absurdo na garganta. Galera, obrigada pela surpresa, gente. Lindo. Ai, que coisa, eu sempre vou amar você. Ai, eu sempre vou amar você, gente. Quando o meu fala que vai casar comigo, eu falo, vai, filho, vai casar com a mamãe. E o silêncio da Liz no final não precisa dizer nada, né? Ai, que coisa deliciosa, gente. Obrigada, produção. Homenagem fantástica.